Muito do que a gente tenha de desconhecimento e de ignorância dessas estruturas internacionais, dessas holdings internacionais, companhias offshore, trusts, fundações, é que sempre foi pensada muito mais para a otimização fiscal e muito pouco para o planejamento patrimonial e sucessório. Meu nome é Alexandre Arreg, eu trabalho com estruturação internacional, planejamento patrimonial internacional, e aqui nós gostamos de sempre dizer que você é muito bem-vindo para descobrir um pouquinho mais sobre o mundo offshore. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito recorrente com os clientes brasileiros. Qual é? É a questão de se montar uma holding internacional e sempre tentar buscar o menor preço possível. Como tudo na vida, nós podemos escolher qual é o tipo de estrutura que nós vamos montar para o nosso negócio, para a nossa família, para o nosso planejamento. Muitas vezes, uma diferença de 400, 500 dólares pode fazer com que a pessoa tome uma atitude que não necessariamente vai contribuir para o planejamento. Quando nós montamos uma estrutura offshore, a ideia não é apenas de promover investimentos. Então, às vezes as pessoas dizem, poxa, Alexandre, mas 2.500 por ano é bastante dinheiro. É bastante dinheiro para quê? Veja bem, se tu tens uma companhia offshore, automaticamente, sendo brasileiro, aproveitando do que a legislação brasileira permite, tu vais diferir imposto. Diferentemente de se tu detiveres na pessoa física. Então, quando as pessoas montam uma holding internacional, às vezes elas pensam só no investimento. Mas o que eu pergunto? O que acontece com aqueles bens, com aquela conta de investimentos que está lá fora, se por acaso a pessoa sofreu um acidente e falecer? Aquela conta ou aqueles investimentos que estão lá fora vão entrar no inventário. Agora, se nós conseguirmos estruturar esta holding internacional de forma correta, com uma constituição societária rígida e com planejamento, nós vamos promover não só as vantagens do ponto de vista tributário, mas também do que diz respeito da sucessão. Nós vamos conseguir trabalhar a sucessão daquelas pessoas de uma forma muito mais eficaz. Então, as pessoas, geralmente, quando vão fazer essas primeiras holdings internacionais, elas dizem, não, vou ficar só eu de diretor, porque daí é mais barato. Mais barato, 200, 300, 400 dólares. E o que acontece, como eu falei no início do vídeo, é justamente isso. A pessoa falece, não deixa testamento naquela jurisdição, e aí o problema fica bem cabeludo. Por quê? Porque quando nós montamos uma estrutura offshore, vou dar o exemplo aqui de Ilhas Virgens Britânicas, tá? A famosa BVI. Tu tens que necessariamente ter um testamento naquela jurisdição, ou um elemento dentro dessa estrutura que faça as vezes de um testamento. Por quê? Porque no momento que ocorre o falecimento de um diretor ou de um detentor de ações de uma companhia offshore, vai haver um processo de inventário onde a pessoa morre e também onde estão os bens, ou seja, estão detidos numa companhia de Ilhas Virgens. Então, para que se evite ou se facilite o processo naquela jurisdição, naquele país, a gente deveria ter um testamento. As pessoas não fazem testamento. Outro ponto importante é que as pessoas deveriam sempre colocar uma outra pessoa como diretor. No caso de falecimento de uma, a outra, pelo menos, consegue gestionar, administrar a situação ali antes que a companhia seja parada, bloqueada e levada a um procedimento de inventário. Para vocês terem uma ideia, um procedimento de inventário numa jurisdição estrangeira facilmente custa 60, 70, 80 ou mais mil dólares. Para uma economia, às vezes, de 400, 200, 300 dólares por ano. Então, uma coisa que eu sempre fico muito intrigado é por que não ou deixar aquela estrutura com 2 diretores. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, de marido e mulher. Marido e mulher são diretores de uma companhia, um dos cônjuges falece, o outro consegue pelo menos administrar
a companhia não fica bloqueada e a pessoa não fica sem acesso aos bens. E é o que acontece. Marido ou mulher deixa o outro de fora, porque vai economizar alguns dólares, e aí quando o outro falece, o cônjuge sobrevivente não tem como aceder aos bens. E eu passei por situações onde um dos cônjuges precisava daqueles bens para gerir a família, para sustentar a casa, para pagar, enfim, uma série de obrigações, e não conseguiam devido ao bloqueio daquela companhia, por justamente ter sido nomeado um único diretor. Então, o que eu aconselho sempre é, falem com um profissional que conheça a jurisdição. Não precisa ter um profissional em BVI. Pode ter um profissional que trabalhe com BVI, mas saiba o que acontece em BVI, como funciona a BVI. Estou dando exemplo só da BVI, tá? Para qualquer jurisdição é o mesmo princípio. Depois, no momento de constituir essa empresa, pense na questão sucessória. Acidentes acontecem. E justamente por acidentes acontecerem sem aviso prévio, é que ocorre o problema. Então faz parte do nosso trabalho de planejadores de patrimônio, de verdade, mostrar para o cliente que ele não é eterno e que problemas acontecem. Claro, eu dei o exemplo de falecimento, mas nós temos aí exemplos de separação, temos exemplos de divórcio, de desaparecimento. Todos esses eventos podem ser resolvidos na formatação de uma estrutura offshore bem concebida, bem planejada. Então, sempre que possível, vislumbrem que no momento que vocês vão montar uma estrutura offshore para vocês ou para os clientes de vocês, aquela estrutura não está ali única e exclusivamente para buscar uma otimização fiscal ou uma determinada vantagem negocial, como contratação de serviços mais baratos, mas que sim, ela serve para fins sucessórios também, de transmissão desse patrimônio. Para que isso seja feito, tem que ser concebida nessa dinâmica de planejamento, e não única e exclusivamente de otimização. Talvez muito do que a gente tenha de desconhecimento e de ignorância dessas estruturas internacionais, essas holdings internacionais, companhias offshore, trusts, fundações, é que sempre foi pensada muito mais para a otimização fiscal e muito pouco para o planejamento patrimonial e sucessório. E aí, como os profissionais que lidam há muito tempo com otimização, com eficiência tributária, deixam de lado a outra parte que é mais ou tão mais importante, em muitos casos, do que a mera concepção de otimização tributária. Então, pensem bem sempre antes que o planejamento, ele engloba tudo isso. Ele engloba a parte tributária, a parte de família, a parte de sucessão e a parte negocial. Se tu gostas desse conteúdo, eu te peço que compartilhe e deixe um like, porque isso vai nos ajudar a contribuir com a informação sobre essas estruturas e esse universo offshore. Até a próxima.